A Monster Who Levels Up, capítulo 68. Bola na Fogueira parte 5. 2 semanas atrás. O mês começou com o monstro servindo como o principal assunto da cidade. A fim de recrutar novos membros para sua associação, Kim Sae-jin postou uma nota no site e compartilhou em suas redes sociais. A razão desta vez era ter apenas 6 membros, já que ele era 3 deles na verdade, quando o limite era de 250, excluindo funcionários. Isso pareceria ser um desperdício em sua visão. Esse era um recrutamento diferente das outras associações de nível maior QB que faziam isso em total segredo. O site acabou caindo devido ao fluxo de visitantes após lançar a nota, fazendo com que vários veículos de notícias focassem nesta questão. Aparentemente, ocorreu uma grande bagunça em várias salas de bate-papos dedicadas para ordens de cavaleiros, como a da Ordem Alvorada. Supostamente, alguns cavaleiros da mesma ordem marcaram reuniões para decidirem o que iriam fazer. E o número final de candidatos durante a longa semana de recrutamento, que incluía cavaleiros, caçadores e magos locais e estrangeiros, deu quase mais de 3.000. Se alguém fosse contar as pessoas de outras profissões, então esse número chegaria a 4.000, tornando-o ainda mais absurdo. Contudo, entre os candidatos, havia um homem que deixava Sae-jin bem ansioso. Kim Il-soo, o chefe da taverna de mercenários. O homem responsável por transformar Sae-jin no mercenário lendário. Laika. Ele me conhece? A peculiaridade de Il-soo envolvia sonhos e pessoas. Enquanto estava sonhando, conseguia ver da perspectiva de outra pessoa por um curto tempo. Em outras palavras, havia uma boa possibilidade de Il-soo já saber que Sae-jin era o Laika. Mas, de novo, pensou se era melhor trazer a fonte de sua ansiedade para mais perto de si. Mais importante, embora nunca tivessem se conhecido cara a cara, sua credibilidade estava segura. Se fosse uma pessoa assustadiça, teria revelado tudo para o Dai no momento em que começaram a irritá-lo. Mas Il-soo com certeza trabalhava para alguém que ele nunca tinha visto antes. Ele pegou os registros do próprio passado quando estava trabalhando como um nível A, mas um mercenário ainda sem nome, e o modificou para Laika. Isso fez com que, quando Dai tentou investigar o passado do Laika, ao invés de suspeitar, a confiança neste mercenário lendário cresceu. Líder. O Sr. Kim Il-soo veio ver o senhor. Posso deixá-lo entrar? Falando no diabo, Sae-jin respirou fundo. Deixe-o entrar. Por favor. Ele cumprimentou Il-soo enquanto estava meio nervoso. Quer dizer que já sabe há um bom tempo? A premonição de Sae-jin se provou estar certa. Il-soo disse que, há 3 meses, quando Sae-jin estava vagando por aí como o orc-demônio, ele percebeu. Não. Melhor do que perceber. Era melhor dizer que ele entendeu. Sim. A verdade do Sr. ser o Laika. Eu entendi de alguma maneira. Em um certo momento. Você quer dizer, você viu os outros também? Sim. Kim Il-soo ficou bastante confuso. Às vezes, seu sonho iria começar igual a um orc, outras um lobo e por vezes um humano. Porque ele tinha tido sonhos com monstros.
Ele chegou até a pensar se sua peculiaridade tinha evoluído ou algo assim. No entanto, ele entendeu tudo quando Saidin, em sua forma de orc, acabou salvando várias pessoas. Bem, é um pouco embaraçoso, não é? Quando olhou usando olhos de um lobo, Kim Il-sung não tinha nem um tiquinho de aura má em si. Se tivesse qualquer sinal de maldade, já teria começado a chantageá-lo há um bom tempo. Está tudo bem em eu saber a verdade? Il-sung perguntou. Apesar de suas preocupações terem se tornado realidade. Estranhamente, ele se sentiu como se um enorme peso tivesse saído de seus ombros. Qualquer fosse o caso, não acreditava que este segredo continuaria para sempre, e também não conseguiria aguentar esse peso para sempre. Não. Não. Não é assim. Afinal, isso é meu calcanhar de Aquiles. Parece que não tenho outra escolha a não ser. O quê? Com as palavras de Saidin, Il-sung estremeceu. O homem de meia idade deve ter pensado que o que foi dito por Saidin era igual a ter intenções de sumir com ele. Então, começou a chegar para trás lentamente. Sendo assim, parece que você terá de ficar ao meu lado por um bom tempo. No entanto, felizmente para ele, Saidin só sorriu e estendeu a mão para um aperto. Oh! Ah! Esse sim. Obrigado por sua gentileza. E neste dia, a construção de uma nova taverna de mercenários começou nas terras da Monstro, com Kim Il-sung de chefe. A quantidade de coisas para fazer após se tornarem B aumentou em muito, como se registrar como uma corporação, adquirir licenças relacionadas a negócios. Claro, o recrutamento de novos membros. Graças a isso, quase que todo o tempo na forma humana tinha de ser gasto administrando o monstro. Naturalmente, isso fez com que tivesse menos e menos encontros com outras pessoas para assuntos pessoais. O Opa realmente precisa fazer esse negócio de recrutamento? E, claro, tornou-se algo diário a vinda de Sai-Yung para o ver em seu escritório após finalizar todas as suas tarefas do dia, só após o castigo de seu avô ter acabado também. Óbvio. Ela não podia fazer nada, já que Saidin não a encontraria em nenhum outro lugar. Além disso, só faltam umas 100 pessoas. HMPH. Eu também posso ajudar. Sabe? Posso acabar em 30 minutos se for 100 pessoas. E também, você só está no nível intermediário. Então é melhor não. Ah! De novo. Você está me subestimando de novo? Eu não lhe falei que ser um nível intermediário normal e ser a nível intermediário mais jovem são coisas completamente diferentes? Sai-Yung franziu intencionalmente para mostrar sua insatisfação. Ele simplesmente sorriu para a insatisfação dela e acabou com a última autorização que necessitava de sua atenção. Com isso, o trabalho administrativo de hoje foi concluído, já que as entrevistas iriam começar no dia seguinte. Opa!
Sae-Young estava analisando cuidadosamente Sae-Jin enquanto ele levantava de seu assento. Então, com seus dedos se mexendo nervosamente, perguntou: Você não vai ter tempo hoje de novo? Todo dia ela queria fazer algo, qualquer coisa, com Sae-Jin. No entanto, ele verificou o tempo restante de sua forma humana. 1 hora e 30 minutos. Para ficar com ela. Não era o suficiente. Não. Não. Não é como se eu quisesse ir para um lugar específico. Nós podemos apenas ir para a casa do Opá. Sabe? Lendo o humor dele rapidamente. Sae-Young adicionou com cuidado mais uma coisa. Sua aparência tímida era poderosa o suficiente para extrair os desejos em seu coração. Mas Sae-Jin, de alguma forma, conseguiu resistir. E rapidamente balançou a cabeça. Você ainda é muito jovem para dizer que iria para a casa de um solteiro igual eu. Apenas treine diligentemente nas instalações de treino subterrâneas. Ele fez carinho na cabeça de Sae-Young e saiu do escritório. Seu destino era a área dos monstros. Desde que a crosta terrestre foi revirada, a entrada de cidadãos comuns e cavaleiros de níveis menores foi estritamente proibida. Mas Sae-Jin tinha coisas a fazer. No entanto, de repente, Sae-Young se aproximou e pegou seu braço. Ela estava mordendo os lábios. E seus olhos estavam cheios de lágrimas. Para onde você está indo? Eu não posso ir também? Não. Não pode. Lamentavelmente, Sae-Jin tinha que ser firme. Claro. Como ele não era um total idiota. Já tinha percebido os sentimentos que ela tinha desenvolvido por si há um tempo. Ela sempre vinha vê-lo no momento em que acabasse suas tarefas. E, depois de se separarem, iria ficar mandando mensagens até dormirem. Sem gostar muito dele. Ela nunca faria essas coisas. Por que não? Você sempre diz que não posso. Mas por quê? Porque você ainda é jovem. Para alguém igual a Sae-Jin, que nunca teve uma relação muito profunda com o sexo oposto. Essa era a única desculpa que conseguiu pensar. Caso se decidisse. Então, contaria a porra toda sobre sua peculiaridade. Afinal, Il-soo já sabia da verdade também. Mas ela não era Kim Il-soo. Por Sae-Young ser alguém incrivelmente preciosa para ele. Alguém por quem Sae-Jin já tinha se apegado muito. Isso deixava relutante. Um possível desentendimento. Medo e terror que ela poderia sentir após o ver se transformando em monstros perturbava muito a sua mente. E, o mais importante de tudo, a razão por ela ter começado a sentir esses sentimentos por ele só começaram por causa das habilidades das formas de monstros. Não era um sentimento que tinha se desenvolvido naturalmente. O que ela pensaria quando descobrisse isso? Os instintos dos monstros gritaram dentro dele que nenhuma de suas preocupações importava. Mas o Kim Sae-Jin humano não queria machucar essa menininha ingênua. Você é. Claro.
Sae-Young não podia aceitar tal razão. Se ele continuasse a insistir na desculpa de ela ser jovem, então por que ele dava esses pequenos carinhos? Ela apertou as duas mãos fortemente. Ela queria dar um grito do fundo de seus pulmões e perguntar se ele estava fazendo gostar dele com esses truquezinhos, e também se era apenas um joguinho para o divertir. No entanto, entendi. Apesar de estar se achando lamentável e patética, ela não queria que Saidin a odiasse. A mantícora deu um grito estranho enquanto caía no chão. Saidin, em sua forma de lobo escuro, enfiou suas garras no fundo do coração do monstro. Que merda é essa? O primeiro monstro que encontrou após entrar na área de monstros foi um com que já tinha lutado antes, a mantícora. Antes, ele não teve tempo para ficar e absorver sua pedra de mana. Então achou esse encontro uma ótima oportunidade para se desenvolver mais. E a vitória veio muito mais fácil do que esperado. Graças a um item de marca guardado com espiritualismo em seu corpo. Mas por que esta habilidade é tão lixo? Ele não gostou nem um pouco da habilidade que ganhou depois de absorver a pedra de mana. As coisas eram diferentes quando Saidin absorvia pedras de mana de monstros de nível intermediário. A diferença era que sempre ganharia uma nova habilidade ao absorver uma pedra de mana. Isso significava que a matança de monstros de nível intermediário superior serviria de combustível para seu crescimento exponencial. E mais, já que a entrada para o local estava bem restrita. Não havia cavaleiros ou caçadores nas proximidades. Talvez hoje não é um bom dia? No entanto, tudo isso eram distrações do objetivo principal. Saidin estava andando pela área de monstros toda noite simplesmente por uma premonição de Qin Il-sung. Ele tinha dito: sonhei com um único vampiro andando pela área de monstros. Acredito que pode haver ótimos frutos se você pegar este indivíduo e fazê-lo falar por intimidação ou coerção. Cough. 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 Saidin deu uma tossida falsa por nada. De um modo engraçado. Ele realmente tinha acabado de falar igual a um humano. Que? Claro. A pronúncia correta ainda era meio complicada. Saidin agora conseguia entender como a mantícora cantava. Não era o tipo de habilidade que tinha uma variedade de usos. Ele começou a andar enquanto decidiu ficar feliz sobre isso. Já que ter mais habilidade sempre era melhor do que não ter nenhuma. E, logo depois, Saidin sentiu o cheiro que queria. Um britânico de origens hispânicas. Um vampiro oportunista chamado Dwayne conseguiu entrar na Coreia do Sul com problemas mínimos graças à sua identidade de caçador de um país de primeiro mundo. Sua função era investigar a situação das terras da área de monstros depois da distorção. Especificamente, investigar o portal que iria levar para o mundo natal deles e a fissura morta também. Então enviar as descobertas para os superiores.
enquanto Dwayne estava andando trabalhando. Ouviu um som de mato se mexendo em suas costas. Ele rapidamente virou sua cabeça. Mas não conseguiu ver nenhuma criatura ali. Pensando que devia ter sido o vento, retomou sua atenção para a frente. Depois, outra coisa tampou sua visão. Era um lobo solitário. Um lobo bípede gigantesco. O lobo deu um sorriso suspeito e abriu lentamente suas mandíbulas de uma maneira apavorante. Faz um timpu. Uma voz forte. Em baixa frequência. Apesar do lobo ter falado apenas uma frase, Dwayne desmaiou onde estava com bolhas se formando em sua boca. O que? Com certeza foi uma reação estranha. Mas Saidin pôde logo entender a causa. Havia 2 ou 3 habilidades relacionadas à sua voz. E, quando essas habilidades se juntavam na voz do lobo, o efeito de medo duplicava. Dane-se. Menos trabalho para mim. Saidin confirmou que havia energia negra inconsistente saindo do vampiro e formou um elo de energia negra com ele. Saidin deixou uma ordem mental de cooperar totalmente sem questionar para seu servo vampiro. Então o amarrou em um lugar longe de qualquer atividade humana com uma nota dizendo: esta cara irá dizer tudo se o torturarem. Após voltar para casa, ligou para Yu-Baek Song. Desde que já tinham se encontrado mais algumas vezes por causa do caso da sua mãe, Saidin pensou que eles estavam próximos. Isso era o que pensava. Senhorita Baek Song. Vou desligar. Não. Por quê? Eu já não lhe falei várias vezes para me chamar pelo meu nome completo. Senão nem irei falar com você. Infelizmente. E o Baek Song ainda era uma pequena besta divina temperamental. Sendo assim, sem a influência do odor funcionando nela, mantinha uma atitude séria com ela. Senhorita Yu-Baek Song. Ok. O que? Por favor, envie alguém para o endereço que vou dar. Li Kan disse que deixou um vampiro lá. Um vampiro. Saidin passou o endereço. E, aproveitando o assunto que pedi a você. Oh. Isso. Toda a informação relacionada está pronta. Então vamos nos encontrar amanhã. Se encontrar. Baek Song mostrou sinais de hesitação. Obviamente. Por causa do odor. Sim. Afinal, não podemos confiar a entrega de tais informações importantes a um serviço de correio ou um agente. Tudo bem. Vou ligar para você amanhã. Com aquele tom indiferente. Ela desligou.